Olá, eu sou a professora Cissa e sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. Se você é novo, eu já quero te convidar a inscrever-se e deixar aí o seu joinha. Mas o mais importante é que você ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma nova aulinha. E a você que já está aqui, que já participa das nossas aulinhas online, um super beijo. Hoje eu trago aqui uma leiturinha, um texto bem bacana, onde nós iremos fazer a leitura completa desse texto e, na sequência, responder algumas perguntinhas. Será que iremos entender o conteúdo dessa história, o conteúdo desse texto? Então vem comigo. Vamos iniciar. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixá-lo que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu a corda e soltou o leão. Bacana, né? Gostou dessa primeira leitura? Foi bem legal. Então aqui nós já conseguimos descobrir que o texto vai falar sobre o quê? Sobre uma história, né? Um envolvimento, um acontecimento entre o leão e o ratinho. Mas e os detalhes desse texto? Será que nessa primeira leitura eu já consegui captar? Muita coisa vai passando, né? Então, para isso, nós precisamos fazer uma segunda leitura. Nessa primeira leitura, eu tenho uma visão geral do texto, eu posso observar algumas palavras que são um pouco mais difíceis, e agora, a partir da segunda, eu já tenho mais facilidade em entender o conteúdo da história, fazer as pausas corretamente. Então, vamos à nossa segunda leitura? O leão e o ratinho. Um leão, percebe, tem uma vírgula aqui, então já dou uma pequena pausa. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Bonita história, né? Vamos então ver se realmente nós entendemos essa história, começar a responder as perguntas. Quem são os principais personagens da história? Quem são os personagens principais da história? O leão e o ratinho, né? Ué, mas teve também aí, parece que eu li em algum lugar, que tinha uns caçadores. Os caçadores também estão na história. Sim, eles estão na história, mas eles são os principais. A nossa pergunta, ó, quem são os principais personagens da história? Então, os principais personagens são aqueles o qual a história vai se passar em torno deles, né? Onde os acontecimentos vão ocorrer em torno deles. Então, quem são os principais personagens da história? Conseguimos perceber que os personagens principais
São o leão e o ratinho. Bacana? Mas se eu não tivesse conseguido encontrar essa resposta, o que eu iria fazer? Ler o texto novamente, com calma, paciência. Com certeza nós iríamos encontrar a resposta. Bacana? Então, quem são os personagens da história? Como eu vou responder? Os principais personagens, os principais personagens são o leão e o ratinho. Ponto final. Ah, professora, eu queria colocar assim, ó, os principais personagens da história, porque também está escrito aqui, ó, da história são o leão e o ratinho. Poderia? Tranquilamente. Também estaria correto, completa a sua resposta. Bacana? Próxima. O que o leão estava fazendo para que os ratinhos brincassem em cima dele? Então vamos descobrir. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Nossa pergunta: o que o leão estava fazendo para que os ratinhos brincassem em cima dele? O que o leão estava fazendo? Ele estava correndo? Não. O leão estava pulando? Não. O que ele estava fazendo? Dormindo, né? Ó, um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava, ó, dormindo espichado debaixo de uma sombra boa de uma árvore. Não é isso? Ele aqui é quem? O leão. Porque aqui a pergunta, ó, o que o leão estava fazendo para que os ratinhos brincassem em cima dele? Então, ele dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Não é isso? Se eles estivessem caçando, esses ratinhos teriam conseguido subir em cima dele? Não, né? Então ele já estava cansado de tanto caçar. E o que ele foi fazer? Ele dormiu, ó, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Tranquilo? Como o leão prendeu o ratinho? Como o leão prendeu o ratinho? Vamos continuar. O que aconteceu então? Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Depois que ele acordou, o que aconteceu? Todos conseguiram fugir, menos um. Menos um. Então eu já sei que tinham vários ratinhos dormindo ali em cima do leão, mas um não conseguiu fugir. Quando o leão prendeu debaixo da pata. Como o leão prendeu o ratinho? Como? Ó, todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Então, como ele prendeu? Ele prendeu, ó, prendeu
debaixo da pata, né? Ele ou o leão prendeu o ratinho debaixo da pata. Está acompanhando junto comigo? Está conseguindo? Então vamos dar continuidade. Próxima pergunta. Como os caçadores pegaram o leão? O leão foi preso, né? Como será que os caçadores pegaram esse leão? Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Então, como os caçadores pegaram o leão? Com uma rede, né? Olha, algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Então, ele pegou o leão o quê? Com uma rede, preso na rede. Como os caçadores pegaram o leão? Você pode colocar os caçadores ou eles, né? Pode usar aqui o pronome eles pegaram o leão com uma rede, não é isso? Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede. Então, o que aconteceu? Os caçadores, eles fizeram uma armadilha com uma rede e quando o leão veio, ficou preso. Qual é o título da história? Ah, agora peguei vocês. Nossa, professora, já estou lá no final da nossa história e agora que vem me perguntar qual é o título? Não sei qual é o título. O que nós precisamos fazer? Voltar lá no início do nosso texto e descobrir qual é o título. Então, você consegue descobrir aí qual é o título da história? Muito bem, o leão e o ratinho, né? É aquela parte superior, aquela parte que vem lá em cima, né? Antes de iniciar a nossa leitura, antes de iniciar a nossa história. O leão e o ratinho. Então, qual é o título da história? O título da história é o leão e o ratinho. Muito bem! Fiquei feliz com a sua resposta agora, hein? Para encerrar a nossa atividade de hoje, como o ratinho soltou o leão? Professora, eu já vim aqui no início, já fui lá atrás, como o ratinho soltou o leão? Vamos então ler novamente a história e encontrar como é que o ratinho conseguiu soltar o leão? Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu, implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Como o ratinho soltou o leão? Olha, com seus dentes afiados, ele roeu as cordas, não é isso?
Então, ele soltou o leão com seus dentes afiados. E o que ele fez com esses dentes afiados? Roeu as cordas. Ponto final. E foi assim que ele conseguiu soltar o leão. Uma história bem bacana, né? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe aí no YouTube, manda para um amiguinho que esteja estudando com você em sala de aula, tá bom? E não esquece, se é novo, eu quero te convidar a inscrever-se e te aguardo na próxima aulinha. Tchau, tchau! Um super beijo!